Hoje vamos abordar um mistério intrigante da Bíblia. O que aconteceu com o Jardim do Éden, após a expulsão de Adão e Eva. Neste vídeo vamos explorar a história do pecado original e entender como a desobediência mudou o destino da humanidade e discutir algumas teorias fascinantes sobre onde esse paraíso pode estar agora. O Éden foi apenas um lugar físico, ou há algo mais profundo por trás dessa narrativa? Vamos mergulhar nessa questão e refletir sobre como as lições do Jardim do Éden ainda são válidas para os dias de hoje. Então, se está curioso para saber mais, curta, compartilhe e fique até o final para ver nossos melhores vídeos, que estarão nos cards. No livro de Gênesis capítulo 2, encontramos o relato da criação do Éden. Deus preparou um ambiente perfeito, abundante e em total harmonia para que o ser humano pudesse viver em comunhão com ele. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo em toda a árvore agradável, à vista e boa para a comida. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Neste jardim, Adão e Eva tinham tudo o que precisavam: alimento, beleza e um relacionamento direto com o Criador. Porém, Deus estabeleceu um único limite: que não comesse da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas, como sabemos, a desobediência entrou em cena. Adão e Eva cederam à tentação da serpente e comeram do fruto proibido, o que trouxe consequências graves e permanentes. Esse ato de desobediência gerou a primeira ruptura entre Deus e a humanidade. Em Gênesis 3, 23 a 24 lemos: Então o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Depois de expulsá-lo, colocou querubins a leste do jardim e uma espada flamejante que se movia para guardar o caminho para a árvore da vida. Isso significa que o Éden, aquele lugar de pureza e comunhão com Deus, se tornou inacessível para o homem. Desde então, muitas teorias surgiram sobre o paradeiro do Jardim do Éden. Algumas sugerem que o Éden estaria localizado entre os rios Tigre e Eufrates, na região da antiga Mesopotâmia, o que atualmente corresponde ao território do Iraque. Isso porque em Gênesis, o texto menciona 4 rios que atravessam o Éden e 2 desses rios, o Tigre e o Eufrates, são bem conhecidos. Outros estudiosos propõem que o Éden poderia estar na África, um continente com grande diversidade e que muitos cientistas apontam como o berço da humanidade. Há ainda uma teoria mais intrigante, a de que o Jardim do Éden não está mais no nosso mundo físico. Segundo essa hipótese, o Éden teria sido transportado para uma dimensão espiritual, ou removido do alcance humano, simbolizando a impossibilidade de retorno à pureza e perfeição inicial, sem a intervenção de Deus. Essa ideia se conecta com a presença dos querubins e da espada flamejante, que impedem qualquer tentativa de retorno, independentemente da localização física. O Jardim do Éden representa muito mais do que um lugar. Ele simboliza o estado de inocência e comunhão plena com Deus, algo que foi perdido pelo pecado. Essa história nos ensina que quando nos afastamos de Deus, enfrentamos as consequências de nossas escolhas. No entanto, também vemos o desejo de Deus de restaurar a humanidade, como Ele prometeu em diversos momentos ao longo das Escrituras. Refletindo sobre essa história, pense em quantas vezes buscamos respostas ou prazeres em lugares onde Deus nos pediu para não irmos. Adão e Eva tinham uma vida de plenitude, mas a desobediência lhes custou tudo da mesma forma. O mundo moderno oferece inúmeras árvores do conhecimento que podem nos afastar de Deus se não tomarmos cuidado. Quantas vezes somos tentados a buscar caminhos próprios sem ouvir a orientação de Deus? É uma reflexão válida para os dias de hoje. Isaías capítulo 55, versículos 2 a 9 nos relembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como Adão e Eva pensaram que sabiam melhor, nós também muitas vezes
Seguimos nossos próprios caminhos e colhemos as consequências. Este episódio de desobediência serve como um lembrete perene de que a verdadeira sabedoria está em ouvir a Deus e seguir seus mandamentos. Porém, é interessante notar como desde o início, Deus não abandonou a humanidade, mesmo após o pecado de Adão e Eva. Deus providenciou roupas para eles. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, diz: Fez o Senhor Deus roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Esse gesto demonstra o cuidado de Deus, mesmo em meio à disciplina. Ele sabia que Adão e Eva precisavam enfrentar as consequências de seus atos, mas ainda assim não os deixou totalmente desamparados. Isso reflete a graça divina, que se manifesta ao longo de toda a história bíblica, culminando no sacrifício de Jesus Cristo para redimir a humanidade do pecado. Ao longo dos séculos, diversos escritores, cristãos e teólogos buscaram entender o significado do Jardim do Éden. Santo Agostinho, por exemplo, interpretou o Éden como um símbolo da felicidade perfeita e da harmonia que o ser humano tinha com Deus antes da queda. Para ele, a expulsão de Adão e Eva do Éden não era apenas um fato histórico, mas também uma alegoria da distância espiritual que o pecado cria entre Deus e a humanidade. Essa interpretação nos ajuda a compreender que o pecado não afeta apenas nossa relação pessoal com Deus, mas também a maneira como nos relacionamos com o prêmio e com o mundo ao nosso redor. A narrativa do Éden também está conectada com a ideia de livre-arbítrio. Deus deu a Adão e Eva a liberdade de escolherem entre obedecer ou desobedecer. Eles não eram autômatos programados para seguir ordens cegamente. Essa liberdade, porém, veio com uma responsabilidade enorme ao optarem por desobedecer. Adão e Eva mostraram como as escolhas humanas têm consequências duradouras até hoje. Todos nós exercemos nosso livre-arbítrio diariamente, escolhendo entre seguir o caminho de Deus ou buscar nossos próprios desejos. Essa história nos convida a refletir sobre a importância de fazermos escolhas alinhadas à vontade divina. Outro ponto fascinante relacionado ao Jardim do Éden é a Árvore da Vida. A Árvore da Vida aparece em vários momentos das Escrituras, não apenas em Gênesis. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 18. A sabedoria é comparada à árvore da vida, e a árvore de vida, para os que dela tomam posse e felizes, são todos os que a retêm. Isso nos mostra que a árvore da vida não é apenas um elemento físico, mas também representa a plenitude e a bênção de viver segundo a sabedoria de Deus. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, a árvore da vida aparece novamente, na visão do novo céu e da nova terra, mostrando que aquilo que foi perdido no Éden será restaurado na nova criação. Outro aspecto importante é a figura dos querubins e da espada flamejante. Eles representam a santidade de Deus e a impossibilidade de um ser humano pecador se aproximar dele por suas próprias forças. Os querubins são frequentemente descritos nas Escrituras como seres que estão próximos de Deus, simbolizando sua majestade e pureza. Em Ezequiel capítulo 10 vemos os querubins como parte da glória de Deus. Isso reforça a ideia de que, após o pecado, não há como o ser humano retornar ao Éden, ou seja, ao estado de pureza e relação perfeita com Deus sem a intervenção divina. Cristo é visto como o caminho de retorno, a árvore da vida e a relação plena com Deus. No Novo Testamento, Jesus é descrito como aquele que restaura o que foi perdido. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A espada que outrora impedia o acesso à árvore da vida é substituída pelo sacrifício de Cristo, que nos abre um novo e vivo caminho para nos aproximarmos de Deus. Hebreus 10 e 20. Outro elemento simbólico do Jardim do Éden é o próprio ato de cultivar e guardar o jardim antes do pecado. Adão tinha a responsabilidade de cuidar do Éden
mostrando que o trabalho não era uma maldição, mas sim parte da vida plena e significativa que Deus desejava para o ser humano. O pecado trouxe o sofrimento ao trabalho, mas a ideia de cuidar da criação permanece. Essa responsabilidade ecoa na vida de cada um de nós, mostrando que fomos chamados para ser mordomos da criação de Deus, cuidando uns dos outros e do mundo ao nosso redor. Muitas pessoas também veem o Éden como um protótipo do tabernáculo e posteriormente do templo. No Éden, Deus caminhava com Adão e Eva, assim como no tabernáculo Deus habitava no meio do seu povo. No entanto, devido ao pecado, a presença de Deus precisou ser mediada por sacerdotes e sacrifícios. Com Cristo, a barreira é removida e temos acesso direto a Deus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Isso nos mostra que, através de Jesus, não precisamos mais de um local físico como o Éden para estarmos em comunhão com Deus. Nós próprios nos tornamos esse lugar de habitação divina, mas o que Deus reservou para o jardim do Éden. Em Apocalipse, temos a visão de uma nova terra e um novo paraíso onde não haverá mais dor, morte ou separação de Deus. Apocalipse capítulo 22 descreve uma árvore da vida, sinalizando um retorno à comunhão plena que havia no Éden. Em outras palavras, o que foi perdido pelo pecado será restaurado em uma nova criação, preparada para os que buscam viver segundo a vontade de Deus. Essa esperança futura nos convida a refletir sobre a importância de uma vida de obediência. Agora, se você achou esse tema interessante, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Onde você acha que o Jardim do Éden poderia estar? Acha que ele realmente existe em algum lugar? Ou é uma representação da nossa busca por um relacionamento pleno com Deus? E não se esqueça, os nossos melhores vídeos estarão nos cards ao final deste conteúdo. Que possamos aprender com a história do Éden e nos esforçarmos para viver uma vida que busca a vontade de Deus, confiando sempre no que Ele tem reservado para nós.